A gente já perdeu há muito tempo o tal do ciclo circadiano. Pensando quanto tempo eu vou levar para recuperar essa noite. Então, aí você vai falar, Bia, eu não quero mais crescer. Sim, mas você quer ter massa muscular. Realmente isso facilita o ganho de peso? O ganho de peso. Ele vai morrer aqui na minha mão. Ele faz 59 paradas respiratórias em 1 minuto. Ele só respirava 1 segundo por minuto. Só sinto sono de verdade 4 horas da manhã. Mas aí que tá, o sono, a gente já perdeu há muito tempo o tal do ciclo circadiano. Sim. Então você tem que recuperar isso, não tem jeito. Eu tenho que recuperar isso. E aí você tem que ter uma disciplina, por exemplo, eu 9h30, 10 horas eu já começo a apagar tudo. E vou te dizer... É a famosa higiene do sono, cara, que você melhorou demais. Memória, produção, é uma coisa que depois... E acordo cedo, eu durmo cedo e acordo cedo. Todo mundo fala isso. Quer ver uma coisa que acontecia muito depois comigo? De um mês você vai falar, cara, meu tempo esticou. É uma coisa tão interessante que você fala assim, não quero mais aquela coisa. Tanto que quando alguém me fala assim, vai ser de madrugada, eu fico pensando, quanto tempo eu vou levar para recuperar essa noite, entendeu? Tem que valer muito a pena. Tem que ser uma noitada assim, de muita conversa, de muito bate-papo, de muito gargalhada, e vamos, não tem problema nenhum. Agora, o que não importa, a Bia pode me corrigir, qualquer coisa, mas não importa se você vai dormir às 4 toda noite. O que vai mudar isso é a forma como você vai conduzir quando você chega às 4 horas da manhã para você ir dormir. Não, discordo. No sentido de relaxar, porque, desligar por exemplo, celular. A produção de serotonina sim, é verdade, é feita... de 3 a 4 a 5 da manhã. De hormônio do crescimento. Aí você vai falar, Bia, eu não quero mais crescer. Sim, mas você quer ter massa muscular. Para ter dignidade de vida. Ele agora está meio perdido nisso. É porque o GH também é produzido na madrugada. Não, mas é verdade. Exatamente. Por que eu vou me injetar um troço se eu posso dormir na hora certa? Basta você não comer açúcar depois das 20 horas e dormir na hora certa. Eu produzo. Porque eu vou crescer? Não. Mas eu quero ter massa muscular para continuar caminhando, continuar independente. Mas você dorme às 4 por quê? Porque realmente isso que a Bia explicou, para as pessoas entenderem. A gente tem essa fase. Tanto é que se a gente quer descobrir se uma pessoa está em depressão, né? Normalmente depressivos explicam um pouco mais sobre isso. É porque a gente sempre separa ansiedade e depressão. Se você deita na cama e fica fritando, em geral é ansiedade. E geral é ansiedade. Se você pega no sono e depois das 3 fica aquele sono picotado, você está começando a apresentar sinais de depressão. A exaustão. Por isso que ela falou que essa coisa das 4 horas, realmente, você ir dormir às 4 horas, você está pulando isso. Você pula momentos que o teu cérebro precisa de um descanso qualificado. Você cospe na evolução. Mas você dorme, você vai... Ele pega o que o design do universo criou. Tipo assim, olha, você dorme aqui vai ser liberado melatonina, aqui vai ser serotonina. Você o cara tá querendo desafiar levou um tempão, o GH, e você fala assim, não, mas não quero. Eu vou tomar Tazopidem, O que eu tô querendo entender é isso, assim, 4 horas da manhã é porque você não consegue dormir. Eu acho que é um hábito. Ou é um hábito. É isso que eu preciso entender. Desde moleque, desde criança, eu sempre tive muito problema para acordar cedo. Acordar cedo sempre foi um grande desafio para mim, a ponto de eu tomar ódio profundo do barulho do despertador. E eu lembro de chegar na escola, era aquelas carteiras de madeira, e os caras se mexiam, faziam nhé. Quando faziam nhé, lembrava, eu ficava com raiva, porque lembrava o barulho do despertador. E assim, quando eu comecei a poder... não tinha minha mãe pra falar a hora que eu ia dormir quando eu sentia sono. E aí eu ia dormir quando eu sentia sono 4 horas da manhã há 20 anos. Você e muitos jovens e adolescentes de hoje, né? E aí, então assim, não, assim, o que eu faço durante esse tempo? Eu, sei lá, muitas vezes eu fico aqui até tarde, aí termina aqui, não sei o que, conversa ali, não sei o que, vai pra casa, chega em casa, e, às vezes, a maioria das vezes já tá todo mundo dormindo. Aí eu vou pro meu computador, jogo uma paradinha e aí deu hora de dormir. Estimulou, né? Já estimulou mais ainda esse cérebro.
Esse cérebro. Não, o teu cérebro é bom. É. Não fala assim, não. Não fala assim. Ele é bom. Se plantando, tudo dá. Mas aí tem que plantar direitinho. Então, aí vamos lá. Vamos dizer que eu saí daqui meia-noite. Aí fica aqui, não sei o que e tal. Pronto. Aí vamos dizer que eu tô pronto pra dormir 1h da manhã. Tá muito ruim não, tá ok, né? Razoável. Tá bom. Razoável. Mas é difícil. Não, é difícil. Ó, amanhã eu hábito. tenho que estar de pé 6 horas da manhã eu tenho que estar de pé. Vai fazer exame? Eu já tô... Não, tem que trabalhar. Tá. Aí tá feliz, olha lá. Eu já chega tô sorrindo. pensando... Aí ele não sabe o que é felicidade. Eu já tô pensando aqui, ó. Cara, talvez seja melhor eu nem dormir. Porque... Sabe por quê? Dependendo do que você vai fazer às 6 da manhã, vai ser complicado. Olha, Mas sabe por quê? Porque às vezes que eu já perdi muito voo por causa disso. Imagino. Que é assim, que eu precisava... Gabi. Eu precisava acordar cedo. Aí eu, 10 horas da noite, vou dormir. Mas acordar cedo é um bagulho que é muito difícil de rolar. Tá ligado? Então, caralho, acho que é melhor não dormir, porque senão eu vou perder a hora. E aí como que você recupera depois? Depois Aí vai eu durmo chegando um de tempão. tarde, não vai dando sono? Vou sentir sono 4 horas da manhã. Do Às dia vezes eu seguinte. sinto só... por exemplo, no domingo, eu acho, no sábado, ou sei lá, esse fim de semana, eu acordei cedo alguns dias. Eu fui acordando cedo alguns dias. Aí, nesse fim de semana, foi dia 6, acho que foi sexta-feira. Quando deu 7 horas da noite, eu tava, cara, preciso dormir. Aí eu fui dormir. Aí eu fico mó feliz quando eu durmo cedo. O único problema é que... Mas 7 horas também é demais. Ele é 880. Interessante que o cérebro dele deve ser que nem os da guarda. Ele fica assim, esse desgraçado. Esse desgraçado não dorme na hora certa. Esse desgraçado me força. É meio que eu funciono a base da agenda. Então assim, tem coisa pra fazer tal hora, então vou dormir tal hora. É assim que funciona, geralmente. Sim, é a base da agenda, mas aí a agenda tá fazendo a tua vida. Dá pra fazer a agenda e também você dizer quem é dono de quem. Ô, Bia, A agenda é meu dono. Ô, Bia, deixa eu tirar uma dúvida, aproveitando que eu tô aqui. Por exemplo, eu trabalho com cirurgia bariátrica, né? E... Assim, É preparar, os pacientes para a cirurgia bariátrica. E aí, assim, na conversa, eu pego muito paciente da área da saúde. Uhum. E aí, naquela pesquisa ali, conversando, ele fala assim, depois que eu comecei a trabalhar à noite, eu percebi que eu passei a engordar mais. Sim. Aí começa a falar, porque eu quero saber mais dos hormônios agora, para entender isso melhor. Aí vem a pizza, aí vem o hambúrguer, vem não sei o quê. Realmente isso facilita O ganho de peso? O ganho de peso. Descontrole? Mas você acha que pode ter uma influência? Porque eles percebem que o marco é quando eles começaram a pegar os plantões da noite. Com certeza. Porque assim, se você não faz o tempo certo de sono, dormir na hora certa, ter ali... É isso que eu tô falando. Você produz melatonina, você produz serotonina, você tem produção de GH, você tem uma produção intensa. O cérebro trabalha muito de madrugada, enquanto você dorme. Então, o que acontece? Você vai submetendo esse organismo, esse cérebro, a um estresse. O que ele faz? Começa a produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do tipo assim, não vai dormir? Tá bom, então eu vou liberar cortisol, você vai ficar ligadão, vai fazer tudo. Só que tem que cortisol que nem corticoide, sabe aquela coisa, você tá com uma dor que não passa nada, aí o cara vai te dar uma injeção de corticoide. Você, nossa, fiquei ótimo. Aí você começa a inchar. Que é um outro fato que faz muitos pacientes. Quando eu pergunto, eles é trazem essa história. Natural. Eu percebi que depois do lúpus, não sei o que, passei a tomar corticoide. E começa a gordura do cortisol. Se a pessoa está começando a acumular uma gordura que é de um estresse prolongado por essa mudança no organismo, ela é aquela gordura da barriga para cima. As pernas não acompanham tanto, os braços ficam maiores e a barriga maior. É típico. Entendi. E como que essa pessoa pode... Então aí, Jean, ó.
Aquele bagulho lá que o Cariani fala lá, tudo caô, o bagulho é dormir. Não, e essa coisa de tipo assim, tem gente que fala assim, dorme 2 horas. Gente, algum momento essa pessoa vai à exaustão. O sono é uma função muito essencial ao organismo. Muito. Todo equipamento de memória, de armazenamento, de destruição de memória inútil, se faz de madrugada. Se faz naquele período que você dorme. Dormir para o organismo é uma atividade muito intensa. Mas intensa no sentido de vou tirar o excesso de coisa. É como se no final da obra, ele tem que, ao final do dia, ele joga fora o que não presta, ele faz a arrumação dele. Para voltar outro dia, o operário de novo a trabalhar. Exatamente. Então, assim, e dormir bem hoje é quase uma ostentação quem dorme bem. Tem coisas no nosso mundo, eu vou te dizer uma coisa, silêncio, tempo, você ser dono do seu tempo, do seu silêncio, é um patrimônio da sua saúde mental. Cara, é uma pessoa, tá muito acima da média. O cara que não dorme bem, ele não dorme bem porque ele tem já alguns transtornos ou não dormir bem gera os transtornos? Pode ser um ou outro. Por exemplo, Mas em geral vai dormindo mal e acaba gerando algum transtorno. Por exemplo, até um tempo atrás, eu acordava muito irritado e com uma sensação de que eu não tinha dormido. E eu achava que eu tinha dormido a noite toda. Não, eu sinto isso todo dia. E aí, a Bia chegou um dia, não é escondido pra ninguém, porque todo mundo sabe mesmo, a gente, quando viaja, a gente dorme no mesmo quarto. E depois que eu tive Covid e... O que mais que eu tive? Sei lá, dengue. Foi Covid e dengue, a mesma coisa. Foi um despacho inteiro que eu tive. E aí a gente foi fazer uma palestra, alguma coisa assim, em BH. E a gente tinha que ficar lá 3 dias. A Bia falou, eu tô um zumbi. Eu falei, por quê? Você não para de roncar. A apneia do sono. A minha apneia tava... E aí ela falou, vai fazer uma polissonografia. E aí, aquilo que era muito pouquinho, chegar ao ponto de incomodar ela, aquilo já estava em excesso, assim, grave e gravíssimo. Por isso, eu estava já entrando numa exaustão e uma irritabilidade. E era por causa disso. A apneia do sono é muito mais comum do que a gente imagina. Não, eu tenho certeza que eu tenho isso aí. O Gian pode atestar, inclusive. Né? Olha, e vou te dizer, cara, dormir, oxigenar à noite é um prazer indescritível. Muda na manhã muito. seguinte. Você não tem noção o que muda. Eu uma vez peguei um paciente... Vou alugar um CPAP. Testa. Mas, assim, pede um cara bem treinado, que faça adaptação para você, vá na tua casa, vê onde você dorme, é esse travesseiro, é esse aqui, e monte ali. Isso me ajudou muito, mas hoje eu não durmo mais de CPAP, eu fiz um procedimento. Ele fez a cirurgia dele, podia, porque tem gente que não pode. No meu caso, eu sou muito gordo. Aí eu acho que bom, pelo menos isso todo mundo fala. Não tem nada a ver. Eu sou bem magrinho e acontecia isso. Isso é muito relativo. Pode até ser, mas assim, colabora, pode ser. Eu peguei um paciente, foi assim, o pessoal me ligou, olha, fulano assinou um contrato e tá botando, não aparece, tá o caos, a vida dele. Falei, tá. A gente acha que ele tá com depressão. Aí eu falei, tá bom, leva ele lá. Aí foi acompanhado do filho. E aí eu tô vendo aqui, o cara tinha infartado um tempo atrás. Eu falei, coisa estranha, mas você infartou com colesterol normal, com HDL bom, tem alguma coisa errada, porque não era um hipertenso. Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui vendo todas as possibilidades. Chegou uma hora e falei, você ronca? Aí o filho dele fez assim pra mim. Não, doutora, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu morava com meu pai. Aí eu não conseguia dormir por causa do ronco. Aí eu mudei no mesmo prédio para outro apartamento. Também não consegui, que eu ficava ligado no ronco dele. Aí eu fui morar 2 quarteirões. Hoje eu durmo. Eu não sei como é que dormem lá. Eu durmo. Tá. Aí o pai, não acredito, não sei o que, ele gravou e mostrou. Aí o pai olhou e falou assim, caramba, que som desarmônico. Foi assim que ele topou se tratar. Aí eu falei, olha, você não tem nada. Você só precisa... mandei a polissonografia. Me liga de madrugada do exame.
E o meu telefone tocando, atendi e falei assim, a senhora pediu o exame? Falei, pedi. Falou assim, olha só, vou liberar esse cara aqui, hein? Porque ele vai morrer aqui na minha mão. Ele faz 59 paradas respiratórias em 1 minuto. Ele só respirava 1 segundo por minuto. Aí eu falei assim, pode liberar. Que isso? Foi. Tô te falando. Por isso ele tinha feito infarto. Não, pera, também não é assim. Não, peraí. Entendeu o que eu tô falando? Porque quando a gente fala apneia, você literalmente deixa de respirar. Então imagina um cérebro tá lá tentando dormir, de repente ele fica oxigênio, oxigênio, oxigênio. Não vai. E não tem oxigênio. O que ele faz? Ele te acorda. O cérebro é tão esperto que ele te dá um pesadelo, ele te invade um pensamento horrível pra você acordar. Aí você dá aquela despertada e dá volta. aquele... Quando você faz aquilo e volta a respirar. É um artifício do cérebro. Não é à toa. Olha que máquina genial. Só que tem que ele deve falar, seu desgraçado. Eu só te peço glicose e oxigênio. Você não me dá nenhum dos dois. Se ele me deixar acordado, eu respiro. Então, eu falei assim pro cara, falei, libera, mas você tem algum CPAP aí? Só pra gente... Eu também tô preocupada. Tanto que ele falou, você é cardiologista? Eu falei, não. Ele falou, porra, mas o cardiologista dele tinha que ter pedido isso. Eu falei, pois é, mas não pediu. Mas vamos lá. O que você tem, algum CPAP? Não, tenho aqui, doutor, então eu vou liberar. Tá. No dia seguinte, de manhã, isso mais 8 horas da manhã, meu telefone, os amigos dele. Porra, o que você deu pro fulano? Eu falei, não dei nada. Ele usou o CPAP. Não, porque ele tá correndo na praia. O cara não levantava, dormindo. O que aconteceu? O cara lá que fez o exame ficou tão apavorado que, em geral, a gente põe a graduação do CPAP para começar 7, 8. O cara botou 10. E oxigênio dá barato. Oxigênio dá uma coisa. Dá uma onda. Dá uma onda, entendeu? Botou, virou tudo. Cara... Virou super. Eu falei, ele vai infartar de novo. Então ele tava alegre, correndo, pessoal, que bola que você deu, fulano, a gente quer também. Eu falei, eu não dei bola, eu dei oxigênio. Caralho, viu aí, Jean? Então assim... Vamos olhar o CPAP, ficar doidão de CPAP. Pra começar. Então assim, o peso, ok, mas assim, é um bem-estar tão grande. Mas muda muito. Quando eu durmo bem... Nossa, eu chego aqui endiabrado, os moleques até sabem. Você fica até mais produtivo. Claro. Ó, eu fiquei 1 mês e meio, mais ou menos, antes da cirurgia, usando o CPAP. Cara, foi a melhor coisa da minha vida, assim. Então, você sabe? levanta sem o cansaço. Claro, você volta. Depois da cirurgia eu também continuo assim, mas o CPAP foi maravilhoso. Porque você levanta sem a ressaca, sem o cansaço, porque teu cérebro fez o que tinha que fazer. Ele repousou. Porque quem tem apneia dorme, mas não repousa. Ele não recupera, né? Você fica ali Uma coisa que você tem que fazer de imediato é dormir de lado. Dormir de barriga pra cima e ferrou. Não, isso aí eu tô ligado. Pelo menos. Tentar, né? Porque você, depois que dorme, você pode virar sem notar. Que coisa, né? Cara, o cérebro é foda mesmo, assim, cara. Ele entra por isso que a gente é apaixonado por ele, né? Porra, então, ele tem essas paradas, assim, tem uns detalhes, assim, que fazem tanta diferença no funcionamento dele. Porra. Mas ele é genial porque ele faz o seguinte, ele espera que você dê o tom da dança. Você não dá, ele vai correr atrás. Ele vai resolver do jeito dele. Nem sempre é o melhor, mas é a sobrevivência. Ele, naquela hora ali, ele vai fazer você respirar. Nem que ele tenha que te dar um super pesadelo. Sabe aquele pesadelo que você tá se afogando? Às vezes as pessoas... Ó, ele bota você no desespero. Às vezes as pessoas falam assim, vocês são espíritas, alguma coisa? Não, por quê? Como que você entende quando a gente fala assim de uma coisa, você entende? Porque por esse mapeamento que a Bia falou agora há pouco, a gente consegue ali estudando, a gente fala... Você é assim, você é impulsivo, né? E a pessoa se assusta. Não, soma tudo, né? Você soma o histórico, a genética. Os exames, eles não são diagnóstico, eles são complementares dentro de tudo. Então, assim, é só seguir o caminho do cérebro. E aí você entende que tudo vem dali. O porquê que você está falando demais, o porquê que você está dormindo demais, sabe? Por que você está chato demais? Por que você está chato demais?
Porra, vou fazer um exame desse aí. Como é que é o nome? Neurofeedback? Não, neurofeedback já é pra tratar. Aí é a cintilografia de perfusão cerebral, que é essa que você vê as áreas funcionam já mais ou desisti, menos. nome muito complicado. Né? Não, mas o exame é rápido. Cerebral, O exame é rápido. É gostoso. Não, e é interessante porque assim... Quando É gostoso, é foda, não é Alex. gostoso. É gostoso Não, mas que é você... tranquilo, não é uma coisa dolorosa. Tudo de informação que você tem é gostoso. E eu fiz o seguinte, quando eu comecei a pedir, eu pedi pra mim. Que eu falei assim, não, eu vou lá pra ver tudo que eu vou pedir, pra ver o tamanho da encrenca que eu tô pedindo pros outros, né? E foi muito engraçado. A mulher chegou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo porque eu peço, eu acho digno que eu esteja aqui. Sabendo exatamente o que a pessoa vai passar. O que vai passar com esses filhos todos pra eu dormir na pós-sonografia? Exatamente. O primeiro passo é eu voltar a ir ao médico, né, eu acho. Não, e eu não tinha apneia. E eu falei um dia, eu cheguei pro Leonardo, né, o fisioterapeuta, falei, me arruma um CPAP porque eu vou dormir com CPAP. Aí ele, mas você não tem? Eu falei, mas eu quero ver, porque as pessoas dizem que é tão ruim pra adaptar, Arrumei. Aí tá. Aí eu falei, olha, tá ressecando meu nariz. Aí ele, então vou botar um umidificador. Eu falei, agora melhorou. Tá. E aí eu comecei a ver que aquilo me dava uma energia a mais. Aí eu liguei pra ele e falei assim, vem cá, eu não posso ter um desse em casa quando eu chego de viagem, assim, que eu tô muito cansada. Ele falou, claro que pode. Então, às vezes, quando eu chego de viagem, eu dou aquela deitadinha de 2 horinhas. Cara, eu fico zerado. Aí, ó. Interessante. Tá melhorando. Interessante. Porque você oxigena, né?